Tarde a todos e a todas. Satisfação, né, podermos estar começando mais essa nossa busca pelo conhecimento, uma sala de aula virtual, né, já que por conta da pandemia do Covid-19 e com relação aos diversos decretos, né, governamentais que são publicados, faz com que haja esse isolamento e essa impossibilidade de estarmos todos e todas no chão da sala de aula. Na escola José Lins, escola essa que eu tenho uma grande satisfação em poder fazer parte, né, do quadro de professores e professoras. Eu vou pedir, né, se algum colega professor ou professora que estiver nessa sala de aula virtual puder fazer uma narrativa inicial, né, em nome da gestão da escola, eu ficarei grato. Boa tarde, professor Regis. Professor Wellington, satisfação, professor Wellington, camarada também que eu tenho uma grande admiração, nosso professor de geografia, educação física, enfim, diversas formações acadêmicas, né, no seu contexto. Eu quero, em poucas palavras, quero dar os parabéns, né, a você por estar realizando esse momento aqui na escola, né, como a abolição dos escravos aqui no Ceará. Por que 25 de março, né, tem esse feriado, né? Como é um feriado recente, né, na nossa história, é importante fazer essa narrativa, né, os meninos, principalmente os meninos aí estão chegando, né, que antes esse feriado não existia, né, e hoje esse feriado ele é considerado estadual, no caso amanhã, e eu quero dar os parabéns a você, mais uma vez, por estar realizando esse momento riquíssimo com os meninos, né? Eu acredito que os meninos aí vão gostar, né, do momento de hoje, e vou ficar aqui atento aqui, participando também com os meninos, tá? E meus parabéns, professor Regis. Grato, professor Wellington. Caso outros professores e professoras queiram manifestar, né, esse momento de fala, sintam-se à vontade, certo? O espaço é nosso, não há essa concepção de fragmentação, né? O coletivo é que faz construir momentos como esse. O professor Roberto já se encontra também na sala virtual, né? Daqui a pouco a gente começa a dar o espaço a ele. Eu rapidamente, pois não? Eu acho que foi o Mário que levantou a mão. Professor Mário, sinta-se à vontade. Boa tarde, professor Regis. Boa tarde a todos os alunos, todos os demais colegas professores que se encontram aqui conosco nesse momento. Como falava agora há pouco na turma em que estava, né? A importância da gente conhecer a nossa história, saber por que esse feriado não existia antes e passou a existir, o que de fato é esse 25 de março, né? O que ele representa para o nosso país, para o nosso estado, né? E lógico que se eu for falar mais coisas aqui, aí posso acabar falando algo que vai ser explicado de forma aí mais precisa por vocês. Então, uma boa tarde e sejam bem-vindos à nossa escola. É um momento de reflexão, né? Até que ponto nós, professores, professoras, né, alunos e alunas, temos o conhecimento sobre a nossa história. É interessante a gente fazer essa reflexão, porque eu lembro que nas duas oportunidades que eu tive de sair desse habitat, né, no qual eu estou inserido, ter saído do Brasil para dois espaços geográficos diferentes, um na Europa e outro na continente americano, a primeira provocação que nos fazem lá fora é sobre a nossa história.
quem nós somos, né? Quem são nossos antepassados. E até que ponto somos conhecedores dessa história de Ceará e a nível local de Itapipoca, fazendo as releituras, né, para poder montar as nossas aulas. Eu até comentando com o nosso palestrante, o professor Roberto Cláudio, e relendo, né, um livro de História do Ceará, da professora Simone Souza, lá na página 173, eu encontrei a população livre e escrava na província do Ceará, em 1857 e 58. E nas citações, né, dessas localidades, vilas ou município, está a vila de Imperatriz, que naquele momento da história contava com 25 mil habitantes, mais ou menos. Havia 457 cativos, né, indivíduos inseridos no processo escravista. Vejam bem, no território de Itapipoca. Essa minha inquietação, que eu fiz a provocação ao professor Roberto Cláudio, professor, será que Imperatriz, que cita lá na referência da Simone Souza, é Itapipoca hoje? Compreende? Então, veja a valorização da nossa história, veja como nossa história é rica. E buscando as narrativas historiográficas do Paulo Maciel, que nos deixou para a vida eterna, né, as diversas denominações que se faz pós-morte, e nos diversos relatos dos livros que eu li dele, há essa informação na pesquisa que ele fez, compreende? Porém, nós, né, em Itapipoca, temos uma comunidade quilombola, que na maioria das vezes, quando eu faço a narrativa, seja em sala de aula, seja com algum colega professor, gera essa inquietação, né? E Itapipoca tem quilombo. O professor Mário novamente nos pede o espaço, e o espaço, como eu já citei, é nosso, né? Aqui não há verdade absoluta, que são provocações para que gere o debate. Professor Mário, sinta-se à vontade. Então, professor, você falando aí da Vila da Imperatriz, que é conhecida, foi muito tempo conhecida, não sei porquê, popularmente como Vila Velha, que passou a ser chamado mais de Arapari, né? E aí eu lembro de uma pesquisa que eu fiz com um dos padres da nossa paróquia aqui, da Nossa Senhora das Mercês, quando eu fazia crisma, já tem um tempinho, né? E ele falava exatamente isso, que lá em Arapari existia um quilombo, né? Por isso que a igreja lá é Nossa Senhora das Mercês, porque Mercês, eu não lembro bem, ele tem a ver com a libertação do povo, algo nesse sentido. E aí ele falava exatamente sobre essa questão, que a origem da paróquia é em Arapari, assim como a origem da própria cidade, né? Então vejam como momentos como esse é de importância para compreendermos, né, a nossa história local. E essa narrativa que o professor Mário nos traz é importante também, e faz com que haja a escrita, né, e da narrativa possamos passar para a escrita e ao legado que se deixa a cidade de Itapipoca, como é o legado que o Paulo Maciel deixou nas suas escritas, tá entendendo? Quem vai pesquisar sobre Itapipoca, obrigatoriamente vai sim buscar outras leituras, mas vai ter que ler Paulo Maciel, certo? Então, nesse primeiro momento é para que vocês entendam que nós estamos falando sobre a presença da população negra no Ceará, que por bastante tempo foi questionada, e ainda hoje gera esse questionamento. E no Ceará há negro, compreende?
Eu lembro da minha chegada em Itapipoca, né, que era a primeira pergunta que me faziam de qual estado do Brasil eu era. Eu sou cearense, me compreende? Nasci no estado do Ceará. Isso mostra que a população negra está, sim, presente. O quilombo, né, a comunidade quilombola de Nazaré é uma resistência negra do município, que também gera provocações para vocês. Hoje vocês aqui estão no 8º e 9º ano, amanhã estarão no ensino médio, aqui vocês já fazem pesquisa. No ensino médio irão dar continuidade nessas pesquisas. E quando chegarem no chão da universidade, irão produzir, e quem sabem, referente à história de Itapipoca, a história do Ceará, certo? Abrimos aqui, né, esse nosso pote, né, me lembrei agora da minha ancestralidade, me lembrei quando eu ia para a casa da minha avó lá em São Luís do Curu, que tinha o pote, tô com sede, a minha avó pegue ali o copo e tire a água do pote, beber a água do pote, né, compreende? Então, abrimos aqui esse pote, né, de conhecimento, e já vou passando para o professor Roberto Cláudio trazer sua narrativa, né, como professor da rede municipal em Fortaleza, como pesquisador das relações étnico-raciais, como pesquisador também do quilombo, né, quantos quilombos ele já pisou para poder ter essa sua fala, né, e, claro, passar para nós um pouco desse 25 de março, né, o que o Dragão do Mar, né, o tem a ver, o que ele contribuiu, como é que ele está inserido nessa questão da greve dos jangadeiros lá no final do século XIX. Fico grato, professor Roberto, primeiro em o senhor ter aceito o convite, sei que a agenda é imensa, né, nesse mês de março, são diversas propostas, né, para estar nesse contexto virtual, né, remoto, então sinta-se à vontade. O áudio, professor, não está saindo seu áudio. Ainda não. As tecnologias digitais fazem com que também ocorram esses pequenos problemas, né, virtuais. Talvez saindo da sala e entrando novamente dê certo, né, professor Roberto? Então, enquanto o professor Roberto restabelece aí, né, a sua conexão, as suas relações virtuais, a gente continua fazendo provocações a vocês. Buscar ter esse entendimento, né, do porquê que hoje não, amanhã, 25 de março, é uma data comemorativa. É outra reflexão que nós fazemos, aí eu me lembro da fala do professor Hilário, numa live que ele fez essa semana, dele dizer, né, que não há o que compreende, e sim buscar fazer reflexões sobre esse legado, né, do conceito de libertar, porque nós, negros e negras, no decorrer da história, conquistamos, sim, diversas ações, né, que fazem com que hoje, por exemplo, eu esteja formado, esteja professor, né, por ser filho de ex-empregada doméstica, quantas roupas, né, minha mãe lavou, engomou, para que eu hoje pudesse estar aqui. Claro, compreendo também que a educação, a escola, ela foi fundamental nessa busca, né, de mudanças de local no qual eu estava e estou inserido. Sem o conhecimento é um dos caminhos, né, porque nós, negros e negras, muitas vezes chegamos lá no topo da pirâmide
por ter o dom, né, da bola, o craque de bola, o rei do futebol, por exemplo, o Pelé, né, a personalidade negra que ele foi durante muitas décadas e ainda é, numa estrutura racista que é o futebol, entende? A questão do rap, né? Quantos camaradas do rap hoje fazem sucesso, têm sua grana, têm seu local de lazer e família? No caso do MV Bill, a galera do Racionais, o Emicida, Professor Reis. O artístico, entende? Alô. São provocações que nós deixamos aqui. O professor Roberto, ele voltou, né, com a... Está me ouvindo? Agora o áudio está perfeito. Professor Roberto, sinta-se à vontade, certo? Então, professor, muito obrigado pelo convite. Desculpe pelo inconveniente, né? A gente teve que trocar aqui os cabos e eu me perdi aqui na ordem. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a pessoa do professor Reis, né, que me fez o convite, a gestão da escola, né, os professores presentes, os alunos. Então, de antemão, eu já agradeço a todos. Eu espero poder, né, ser capaz de transmitir para todos e todas, né, esse conteúdo bem importante, bem interessante, que fala sobre a abolição da escravidão no Ceará. Lembrando, pessoal, que muitas vezes, quando você ouvirem a expressão escravos no Ceará, reaja, porque esse termo, essa expressão, ela é colocada como se não houvesse resistência. Sempre houve resistência sobre essa situação. Guardadas as devidas proporções, você imagine, você ter que ficar de castigo, você vai se sentir incomodado, né, dentro de casa. Agora você imagine você, voltando daquele período, naquela época, você sendo obrigado a trabalhar, a fazer as coisas, ter uma rotina estafante, estressante, não receber pagamento pelo que você fizer, e se você ficar doente, você tem que trabalhar mesmo assim. Então, de toda a forma, né, o sistema escravocrata, ele diluiu o homem, é uma condição subhumana. Lembrando que na história mundial, nós tivemos vários casos característicos também de exploração do homem pelo próprio homem. Não é uma situação apenas relacionada ao continente africano. O que chama a atenção no continente africano, né, o fato da escravização lá, foi que ela foi justificada pela questão racial, pela questão da cor, da epiderme, né? Então, a partir do momento que os europeus, inicialmente, notadamente os colonizadores portugueses, eles chegaram naquele território que era o africano, um território para eles também inóspito, né? Diferente, exótico. O que eles se preocuparam? Em manter relações. E uma das primeiras relações que veio afinar os dois lados foi a religião, a cultura religiosa, né? Então, o que aconteceu daquele primeiro encontro em diante foi uma aproximação, a princípio amistosa. Nem sempre os portugueses se aproximaram dos africanos no começo, né, da ocupação do território africano de uma forma assintosa e violenta, mas sim de uma forma para persuadi-los, convencê-los, né, de que eles estavam interessados em fazer relações políticas, diplomáticas amigáveis. Isso depois foi demonstrado que não ficou muito normal, né? Essa situação ela acabou implicando para o que nós conhecemos como, infelizmente, como a escravização, né? Nós temos, durante esse período todo da nossa história mundial, muitas dúvidas, questionamentos, não somente sobre a presença negra no estado do Ceará, mas a importância da contribuição do negro para a história do Brasil. Se você for hoje comparar estatisticamente a população brasileira,
A população brasileira, mais de 50% da população, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, vão se declarar negros, ou pretos, ou pardos. O que isso significa? Que muitas pessoas, elas reconhecem que tem na família, que tiveram parentes, e é uma coisa que nós notamos no Brasil, parentes que vieram de origem africana. Então, nós não podemos nos enganar e achar que existe no Brasil uma branquitude, uma raça pura, uma raça superior de brasileiros. Infelizmente, a ciência, no século XIX, ela chegou e disse, né, através das suas experiências genéticas, estéticas, raciais, que o branco era uma raça pura, superior, tinha uma capacidade intelectual maior do que a do negro africano. E aí o mundo acreditou nisso. E aí o mundo já olhava a África com desdém, com desprezo. A África passou a ser vista como uma terra de ninguém. Aí nós tivemos a ocupação colonial, a ocupação militar, a ocupação industrial no território africano, e aquela população ela começou a ser espalhada, né, pelo mundo. Como eu falei, né, agora há pouco, uma das primeiras formas de contato foi através da crença religiosa. A partir do momento que os portugueses eles chegaram no continente africano, começaram a ter um contato com a sua população nativa, eles estavam também interessados em conferir uma lenda que tinha ficado durante muitos séculos rodando a cabeça dos reinos católicos, Portugal e Espanha. E que lenda era essa? De que existia na África um território cristão cercado por muçulmanos, por árabes. Então, para os portugueses, eles tinham que resgatar essa população, esse território, porque, sendo assim, o que eles iam fazer? Eles iam ser... era um país altamente católico, né? Muito católico naquele período. Então, eles acreditando que, resgatando esse reino, esse território, essa população cristã, eles iam ser recompensados por Deus. Deus iria lhes dar, né, aquilo que o homem quer, procura, e que, às vezes, ele recorre à ciência, que seria a questão, justamente, da vida eterna, né? Vocês estão ouvindo o som, pessoal, direitinho? Professor Rez? Sim, professor. Sim, nesse contexto virtual, né, a gente acaba ficando inquieto, achando que está falando para o além, né? Mas estamos lhe ouvindo muito bem. Vamos aqui apresentar. Eu vou agora, pessoal, começar a fazer um roteiro dirigido, um roteiro que a gente vai mostrando imagens, slides, vai comentando. Tá? Se alguém quiser participar, também pode participar. Se tiver algum mediador no chat aí, pode conversar também, né? Pedir a palavra, tá? Então, eu vou aqui começar a compartilhar a tela com vocês da nossa apresentação de hoje. Aqui foi só um aperitivo, né? Do que a gente estava a conhecer hoje à tarde ainda. Está visível aí, professor, agora a imagem? Assim. Pronto. No começo, né? Pessoal, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a Irmandade dos Homens Pretos da Igreja do Rosário. Então, estou usando como referencial hoje para a nossa conversa, para o nosso diálogo, esse tema aí, né, que é um dos temas que a gente está trabalhando na minha pesquisa, que é devoção e escravidão, da travessia atlântica à travessia na avenida. Esse
esse assunto, né, o trabalho que eu ando fazendo, ele é bem extenso, complexo, devido às obras que a gente tem que ler, às fontes que a gente tem que pesquisar. Muitas vezes essas fontes elas não estão disponíveis para a gente. É algo que a gente tem que recorrer muito à intuição, à sorte, né, de alguns colegas cederem materiais para a gente. Então, o que nós vamos conhecer a partir de agora é algo, como eu falei, uma das formas como a população, os portugueses, né, não a população, mas os comerciantes, os exploradores, os navegantes, perceberam e encontraram uma forma de se comunicar melhor com a população africana, foi justamente através do sincretismo religioso, que muitas das vezes nós imaginamos que o sincretismo religioso ele só foi incorporado às nossas tradições depois que a população africana chegou no Brasil. Desde quando os africanos já estavam trabalhando dentro do território português, já existia esse sincretismo religioso. Por exemplo, a ordem dos dominicanos, né, uma ordem religiosa, ela, que é uma ordem também já milenar, né, pessoal? Essa ordem, ela tinha como principal santo, né, de devoção, a Senhora do Rosário. Então, muitos desses dominicanos, eles seguiam rumo a essas viagens, a essas expedições, com o intuito de proteger aquela expedição, de proteger das intempéries, né, dos fenômenos da natureza, e principalmente daquele medo que os colonizadores tinham, do que eles não conheciam ainda. Né, a questão da própria animalidade que eles supunham que tinham os africanos. Para eles, que eram povos inferiores. Né? Então, quando eles usaram o símbolo, o estandarte, a própria imagem da Nossa Senhora do Rosário, muita semelhança tinha o Rosário com o Ifá. O Ifá é esse símbolo aqui que eu vou mostrar para vocês. Pronto. Que é uma espécie de oráculo. O que é esse oráculo? Bom, a gente vai voltar um pouquinho mais para cá, né? Aí você vai ter essa ancestralidade africana, Oromilá, né? Que é uma espécie de senhor do conhecimento, dos búzios. Então, os búzios formavam essa corrente e, ao mesmo tempo, essa semelhança com o rosário, né, da Nossa Senhora. Então, eles viram e acreditaram que a presença daquele rosário era justamente a presença desse símbolo, desse oráculo nas mãos de uma santa católica, e a partir daí eles começaram a aceitar essa espécie de convivência dentro da cultura portuguesa, dentro da cultura ocidental, né, com a crença deles. Era uma fórmula que eles acertaram de continuar mantendo as tradições deles sem chamar atenção, sem exotizar, sem ser aquela coisa espalhafatosa, né? Por quê? Porque eles eram proibidos. Ou eles tinham que se converter, ou eles eram eliminados, né? Então, esse aqui, né, é o rosário, a consta do rosário, né? E aqui é o Ifá, que é um oráculo que era usado justamente por uma ancestralidade, uma divindade da cultura africana, né? E que também depois, com a chegada dos africanos no nosso território, ele ficou também sendo usado e muito aqui na cultura brasileira. Eu conversei hoje com uma pessoa especialista em religiosidade africana. Ela me disse que o Ifá, o uso dos búzios, no caso, né, o suposto colar, né, do rosário lá, ele não precisa de incorporação. Opa, tem alguma pergunta aí? Não precisa. Não, é por conta daqueles alunos e alunas e colegas professores e professores que vão pedindo para entrar na aula. Certo, certo. Pode mandar, pode mandar.
Então, o Ifá, pessoal, é um oráculo, e eu conversando hoje com um colega que do candomblé, ele me deu uma orientação, né, especificou, detalhou a importância desse Ifá. O Ifá é um objeto sagrado. Então, por exemplo, se alguém entrar num terreiro, que é um local, né, de culto do candomblé, da Umbanda, né, e verificar esse objeto, a presença desse objeto, é para pedir autorização, no caso, se a pessoa deixar, permitir, mas não é um objeto para você brincar, rodar ou jogar no chão. Isso aí é um objeto sagrado para o candomblé, para a Umbanda, né? E aí, o formato dele, as características dele, foi que chamou essa semelhança, né, com o rosário. E aí, desde 1444, os africanos escravizados começaram a chegar em Portugal. O Brasil nem havia sido descoberto ainda, né? Então, vamos para frente. Essa aqui, pessoal, é uma página, uma lâmina que mostra a localização de Portugal, né? Creio que dá para vocês reconhecerem, né? Lisboa, ali a capital, e o continente africano, e também o Brasil. Aí fala das viagens portuguesas, mas, ao mesmo tempo, fala das conquistas portuguesas. Nós temos aí a chegada dos portugueses em Celta em 1415, o contorno do Cabo Bojador, né? O Cabo das Tormentas, então, e a chegada do Vasco da Gama lá nas Índias. Então, nós temos todo um processo lento, acidental, mas que fez com que os portugueses aprimorassem o olhar, a cobiça sobre esse território. Território esse, né, que deixou partículas no Brasil, no Ceará e na nossa população. Esse já era um mapa de 1600 e pouco, uma figura, né, representando o continente africano e mostrando também, dentro do próprio mapa, algumas bizarrices, né, alguns animais desproporcionais. Lembrando, pessoal, que o continente africano ele é dividido em duas partes. A África do Norte, ou a África branca, e a África subsaariana, certo? Ele é dividido em duas partes. Em regiões, ele também é dividido em 5 regiões igual ao Brasil. Então, a parte de cima do continente, a parte da cabeça, pode dizer assim, era uma região já islamizada, que já tinha presença dos árabes ou dos mouros, né? Daí que vem a questão também dos mouros, dos morenos, né? Então, os portugueses, eles entraram em contato também com os muçulmanos, concorreram, competiram contra eles, lutaram, né? Os portugueses tomaram essa ilhazinha chamada de Ceuta em 1415. Já foi o começo da presença portuguesa sobre o continente, presença militar, né? Então, é uma espécie de um entreposto, é um local dentro de praticamente uma outra região geográfica, que era o Estreito de Gibraltar, e era um local de passagem. Então, quem tomasse conta desse local aí, né, ele teria esse controle, esse poder de... não teria essa liberdade de comercializar, né, e, ao mesmo tempo, de só passar pessoas ou povos que eles liberassem, que eles permitissem, não inimigos, né? Então, a conquista se deu através de uma batalha, né, os portugueses levando à frente sempre os estandartes, né, dos seus deuses, dos seus santos, né, pedindo proteção, salvaguarda, conseguiram conquistar para eles, mais do que uma vitória militar, foi uma vitória religiosa, ou seja, do catolicismo contra o islamismo, né? E não é nem preciso perguntar o que, é que vocês acham, o que, é que os portugueses fizeram com os sobreviventes dessa batalha. Eles exterminaram todos, porque para eles, os muçulmanos,
eles eram pecadores, eram pessoas desviadas. Então, se eles foram... Não, uma pergunta? E o que é que eles, de fato, né, pessoal, nesse longo trajeto, longo percurso de 1415, 1437, 1437, 1488, e, enfim, 1498, né, 1500, o que é que eles queriam? O principal produto deles era esse aí, era a mão de obra, era o braço valente, né, da população africana. Eles tinham detalhes, né, pessoal? Quando eles aprisionavam a população do continente africano, eles declaravam guerra àquela população. E muitas vezes eles faziam também, estimulavam que povos vizinhos, rivais de uma certa comunidade, um reino, um império, que eles estavam ali invadindo, ocupando, eles muitas vezes estimulavam o conflito. E o produto que eles cediam e aquelas pessoas que participavam ao lado deles, não era ouro, prata, moedas, não. Era bebida, era fumo. Ou seja, por muitas vezes coisas fúteis, povos africanos também se envolveram em conflito ao lado dos portugueses contra povos africanos. Eles eram levados, pessoal, para os portos e muitos passavam por essa porta. A última passagem e a última visão que eles tinham, essa aqui é a porta do sem retorno, na ilha de Goré, no Senegal. Igual a essa porta, nós vamos ter em várias regiões, principalmente lá no Benin, tá? O Benin, que é um território africano, que foi invadido pelos portugueses, pelos franceses, e lá eles criaram também vários locais de recebimento da população que vinha aprisionada, né, de locais distantes do litoral. Havia uma caminhada, né, uma expedição, um desbravamento das florestas africanas para finalmente eles trazerem a mercadoria aprisionada para os portos e embarcarem para as regiões. Um detalhe, pessoal, supersticioso. Pessoal, posso prosseguir? Estão me ouvindo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se manifeste aí, por favor. Sim, tá bem. A professora Sheila, a senhora quer fazer a pergunta agora ou fez a provocação no chat? Eu quero que eu leia? Sinta-se à vontade. A professora Sheila, ela fez a provocação, o professor Roberto, relacionado, né, falando de candomblé, antigamente já havia essa licença, né, para praticar ou só agora? Não, professor, tá bom o áudio. Aí, no caso, se havia essa licença para praticar ou só agora? Não, na verdade, assim, é porque nós, professores, infelizmente, eu trabalhei durante muito tempo também dando aula de ensino religioso. E eu era altamente observado, né? Eu creio que se algum de vocês, nós aqui, a maioria seja professores de humanas, tivemos essa censura sobre o nosso conteúdo. Então, muitas vezes, eu tinha que trabalhar com a cultura, com a religião muito mais eurocêntrica do que, apesar do nosso país ser um país sem religião, né? Esqueci o nome, professor, me ajuda aí. O país... Estado laico. Estado laico, né? É um Estado laico. Então, muitas vezes, a gente, quando tentava trabalhar a cultura afro, a gente sofria uma censura. Mas, vejamos, quando nós falávamos sobre outras religiões, que não podia ser muito a cultura afro, a gente percebia que muitas festas, feriados, eram relacionadas com a colheita, com a vida, com a mudança. Os africanos, a religião deles também, é uma religião muito relacionada com festas, com a natureza, com comemorações. Então, o candomblé, ele sempre, dentro do próprio território africano,
né, ele era uma espécie de referenciação à ancestralidade, de culto, à vida, à celebração da colheita, né, e tudo. Mas quando começou esse encarceramento, né, essa presença estrangeira e colonizadora, e essa submissão cultural, eles não tiveram essa liberdade. Lembrando também que os próprios judeus, nós tivemos aqui, por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha, que foi cedida, né, a um judeu novo. Então, os próprios judeus também, lá da Europa, eles sofriam essa retaliação cultural e religiosa, eles tinham que se esconder. Lembrando que os judeus foram expulsos do Brasil na época da União Ibérica, né, e foram para os Estados Unidos. Uma das grandes mudanças, transformações que foi gerada lá foi a chegada de pessoas com nomes brasilianísticos, né? Pereira, Silva, esses nomes, que eram pessoas de origem portuguesa, mas que moravam no Brasil, que saíram daqui e foram para lá. Então, sempre houve, culturalmente, essa liberdade, mas com a questão da dominação, aí eles tiveram que submeter essa apreciação religiosa deles a rituais específicos e a rituais, de certa forma, até secretos. E daí que vem essa questão do medo. As coisas são escondidas, é demoníaco. Não. Ou você faz uma coisa pública e você é censurado, sofre uma retaliação, ou você se manifesta reservadamente, né? A Bíblia mesmo diz, Jesus Cristo mesmo diz, quando orares, não precisa você chamar a atenção. Então, eles também faziam esse culto. Só que, para eles, dentro da cultura deles, era uma coisa mais relaxada. Quando chegou o olhar inquisidor, né? Lembrando que Portugal, um país católico, tinha passado por a Europa tinha passado pela reforma protestante e estava vivendo o período da contra-reforma, né? Então, tudo alheio é proibido, né? Vamos para frente, pessoal. Então, essa aqui é a porta do não retorno, lá na ilha de Goré, mas porta igual a essa aqui, né? Um local minúsculo, apertado, em que centenas de pessoas ficavam acomodadas, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, né? Ou seja, eles até estavam jogados no confinamento, que hoje em dia seria chamado de aglomeração e que alguém denunciaria para a polícia, né? Então, essa aglomeração naquele período era permitida, já que as pessoas estavam ali para serem vendidas, transportadas, né, para outro continente. E aqui, uma das formas que eu falei de superstição que os portugueses pegaram e assumiram é fazer com que o indivíduo, homem e a mulher, desse 7 voltas nessa árvore aqui, a árvore do esquecimento. Na verdade, o homem dava 9 voltas e a mulher dava 7. Qual era o objetivo? Era apagar as lembranças dele, né? Apagar o nome dele, para evitar que ele trouxesse alguma lembrança, reminiscência, revolta na cabeça quando ele desembarcasse no porto de destino. Então, logicamente que era um ritual que os portugueses criaram, né, mas que não valia de nada. Porque o africano ele veio do seu continente para o outro continente, para outra região, com a sua cultura, com a sua língua, com a sua religiosidade, com todo seu conhecimento, né? Então, logicamente, mas por que ele não podia dizer, se o cara dissesse assim, teu nome a partir de hoje é Davi, por exemplo, você tinha que aceitar esse nome de batismo. Se você dissesse que o seu nome era o nome de origem africana, por exemplo, Nelson Mandela. O nome dele não era Nelson. O Nelson era uma ocidentalização linguística. Era Mandiba. Então, eles não tinham liberdade, né, de escolha. É a luta pela sobrevivência. E a travessia atlântica, né, pessoal, é essa. Dentro dos navios negreiros, mais uma vez, acorrentados,
maltrapilhos, famintos, e essa travessia gerou aquela famosa deliberação de que os africanos tinham direito a 3 P's, né? Que era o pau para obedecer, o pão para comer e o pano para se vestir. Muitas vezes, o escravizado, ele recebia uma peça de roupa grosseira, grossa mesmo, tecido, para suportar, às vezes, o ano todo, e era somente aquela roupa que ele usava. Ele poderia vir de lá para cá com uma túnica, que ele já tinha sido capturado, mas quando ele chegava aqui, ele tinha que mudar aquele hábito nativo para ir para um hábito ocidental, a calça, né? E aí gerou também um transtorno. Na religião muçulmana, por exemplo, as mulheres elas não podem usar o jeans, né? Então, há uma indumentária específica, mas o jeans, aquele que muitas vezes deixa, né, a silhueta do corpo revelado e pode chamar aquela atenção do homem. Então, a religião islâmica, assim como a religião judaica, são religiões que usam muito a questão da ética, mas ética é uma coisa, o indivíduo que vai vivenciar aquela ética é outra pessoa, tem que saber se as duas pessoas, a lei e a pessoa, vão se enquadrar, né? Muitas vezes há quebra do princípio ético, né? E nós vemos muito isso, notadamente na política. Então, nós temos aqui, pessoal, a travessia atlântica, que todos já conhecem, e aqui o trabalho, né? Ou seja, a carga de serviços, tanto na senzala, tanto no engenho, quanto na cidade, são os escravos de ganho, levando mercadorias, produtos na cabeça, e muitas vezes, né, sendo obrigados até, no próprio dia no dia que seria um dia de descanso, de repouso cristão, ele tinha que trabalhar também. Muitas vezes para comprar a sua própria alforria. Muitos escravizados trabalharam além do necessário, eu não digo do permitido, do necessário, para garantir um extrazinho para comprar sua própria liberdade. Acontecia? Muito. Tá? Isso era normal. Bom, vamos já chegar na parte do Ceará. Aqui são as capitanias hereditárias, né? Logo depois que o Brasil foi descoberto, começou o período colonial, começou a colonização, dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. O Ceará ficou abandonado. Essa aqui é uma imagem do Ceará, Forte Konersburg, né, pessoal? Já o forte foi batizado pelos holandeses, depois foi tomado pelos portugueses. Tem toda uma história aí militar. Ceará tem um período de militarização dos fortes, né? Tanto aqui no nosso litoral, quanto também na região do Jaguaribe. E é aquela história, aonde o soldado vai, a igreja vai atrás. Então, são duas instituições que estão caminhando embriadas, né, as duas, na exploração e na expoliação, certo? Atualmente, né, só a questão da população indígena no Ceará, assim como no Brasil, no Ceará, a primeira leva, né, de contato, de encontro, de exploração foi com os povos nativos, povos indígenas. Então, pessoal, do 8º, do 9º ano, mais uma vez, não esqueça, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, foi ocupado. O Brasil existia dentro do seu território cerca de 5 milhões de habitantes de população indígena. Essa população indígena ela caiu drasticamente. E muitos desses povos, que estão agora dentro das suas reservas ou das suas comunidades, estão passando por um processo de desterritorialização. O professor de geografia está presente, pode até depois comentar sobre essa questão aí. A Constituição garantia as comunidades quilombolas, a de 1988, a nossa Constituição Federal atual, né? Mas o que acontece? Houve sempre essa briga pela titularidade da terra, pela posse da terra. Então, aí na Itapipoca, por exemplo, ontem eu assisti a palestra da professora Alzira, ela falou sobre a questão da terra, da comunidade agrícola, comunidade rural, que é uma realidade que está sendo ainda buscada, né, essa titularidade. Então, o que nós tivemos aqui vários municípios que ainda hoje têm
resquícios de população indígena, certo? No Ceará, a presença africana, pessoal, começou no ano de 1756, lá nas minas que eles começaram a explorar na região do Cariri, ali, Juazeiro, Crato, Juazeiro, na região do Cariri, né? Só que essa exploração e essa atividade demorou 2 anos, porque não rendeu o esperado e o ouro não prosperou, aquilo que eles estavam procurando, as minas, de fato. Eram aproximadamente 70 escravizados que vieram para o Ceará, daí alguns foram vendidos, né, para evitar o desgaste de voltar para as regiões de origem, e a maioria era proveniente de Recife ou de Salvador, então era feito um transporte terrestre. Então, para evitar o desgaste, eles foram vendidos ali mesmo, na região. E muitos viraram escravos domésticos, né? Foram trabalhar fazendo tarefas de casa. É por isso, professor Regis, com o seu perdão, né? Vou usar mais uma vez aqui uma fala do senhor sempre, a questão do trabalho doméstico. Muitas vezes o trabalho doméstico está relacionado, pessoal, com atividade escravocrata do período colonial no Brasil. A Sinhá, ela tinha uma mucamba que trabalhava para ela. Assim como o senhorzinho, né, ou o coronel, ele também tinha uma pessoa que trabalhava para ele, que estava na sua presença ali 24 horas por dia. Era gritar, o cara tinha que, opa, estou aqui. E demore. Você ia apanhar, você era torturado e tudo, né? Vocês imaginam como seria essa relação. Como eu falei, a questão da mineração aqui no Cariri foi a primeira registro, né, da presença escrava no Ceará, 1756, 1758, 2 anos de atividade mineradora não prosperou, escravos foram vendidos, a procedência dos escravos é o mesmo caminho do gado, da pecuária, né, ou seja, era proveniente da Bahia, de Pernambuco, sertão de dentro, você vai ter a presença dos baianos vindo pelo interior do Ceará, e sertão de fora, Pernambuco, vindo pelo litoral, né? Então, foram desbravadores. E a presença desses comerciantes, né, vamos dizer assim, desses mascates de homens, de pessoas, também gerou essa miscigenação. É tanto que o vaqueiro, ele acabou sendo mais identificado com a questão da pecuária sertaneja, pelo conhecimento, pela adaptação. Mas esse vaqueiro, ele era, pessoal, fruto do relacionamento do branco com o índio, ou fruto do relacionamento do branco com a negra, ou então do índio com a negra também, né? Então, você percebe que é uma mistura de raças, de etnias. É por isso que eu digo mais uma vez, essa supremacia ariana e também, muitas vezes, esse vocabulário que os brancos usam de que são raça pura, aqui no nosso estado, é praticamente uma mentira, porque nós não temos essa raça pura. Há um tempo atrás apareceu uma reportagem dizendo que o cearense tem presença nórdica aqui, né? Ou seja, de europeus, de povos que faziam parte da terceira invasão do continente africano, que seriam os Vikings. Puxa vida, vai bater longe, né? Cadê? A atividade econômica, né, desenvolvida no Ceará com a utilização tanto do trabalho indígena, do trabalho escravo, foram as charqueadas, né, carne seca, e sucessivamente alguns acontecimentos mundiais políticos evoluíram para o favorecimento da nossa história. Por exemplo, nesse período de 1860 já havia uma grande população negra no nosso território. E, ao mesmo tempo, nós já tínhamos algumas atividades econômicas desenvoltas, mas não tinham prosperado mundialmente. Quando aconteceu a Guerra de Secessão Americana, em 1961-65, foi a oportunidade que o nosso Estado teve de produzir o açúcar e exportar para os Estados Unidos. Aí você tem aqui um país dividido pela segregação racial, o norte industrializado, o norte trabalhando mão de obra livre, e o sul, né, agrícola e com o predomínio da mão de obra escravocrata.
O Abraham Lincoln, presidente americano, né, com a 13ª emenda, ele aboliu a escravidão, ele enfrentou os estados do Sul, mas ele enfrentou, foi para manter a unidade do país, a integração do país. Quando ele conseguiu, né, através da guerra, o Sul se rendeu e ele declarou que os Estados Unidos era um só, ele foi assassinado. Dessa disputa política, pessoal, surgiu também aquela organização ultranacional, segregacional, racista, que é a Ku Klux Klan. Que você não lembra aqueles homens de capuz branco que perseguem a população negra americana. E essa perseguição durou, né, desde o final do século XIX até o século XX, contra homens, mulheres e crianças. Quantas crianças perderam o seu direito de ir para a escola porque nas suas casas apareciam a cruz queimando, né? Ou seja, a questão eles bancavam o terror, né, uma espécie de agressão àquela população. Podemos ir, professor? 10 minutos, professor? Professor Roberto, estamos já no limite aqui, né, do tempo. Então pronto. Então, pessoal, então, a relação ao algodão, né, o Ceará se tornou agora uma província próspera economicamente devido ao algodão que passou a ser exportado para os Estados Unidos. Em 1866, aproximadamente, 1870, começou a construção da ferrovia Baturité-Fortaleza, né? Então, essa ferrovia, como eu falei ontem, começou a bater e a pulsar, feito um coração, e começou a levar para Fortaleza a prosperidade também. Fortaleza, até então, era uma vila, uma cidade, mas era uma cidade que não tinha muita novidade, e passou com esse desenvolvimento, esse surto, aqui essa ferrovia, né, ou seja, a partida lá de Baturité, encerrava aqui, nesse local, nessa ferrovia, na estação ferroviária final, né, pessoal, aqui era um local de um antigo cemitério. Esse cemitério teve que ser removido, passou a ser o cemitério de São João Batista. Nesse mesmo período, no final do século XIX, nós enfrentamos a terrível seca dos 3 setes, que virou romance do Rodolfo Teófilo. Essa seca, as pessoas começaram a ir para Fortaleza, migrar para Fortaleza, seguindo o trilho do trem aqui, né? E o Estado começou a criar campos de concentração, que nós não estamos na Segunda Guerra Mundial, nós estamos no século XIX, campos de concentração para armazenar essas pessoas, para evitar que elas chegassem em Fortaleza famintas, desesperadas e doentes. Nós temos aqui a comparação. Você tem um trilho de ferrovia no Ceará com pessoas jogadas, né, ao lado do trilho, pessoas mortas, que a fome e a doença, né, foram a causa do óbito. E aqui você tem um campo de concentração nazista na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Você tem a imagem dos 2 caminhos. As pessoas seguiam o caminho do trilho do Baturité para ir para Fortaleza em busca da sobrevivência da vida, enquanto os alemães colocavam os judeus e outros povos prisioneiros de guerra dentro dos trilhos e levavam para os campos de concentração para tirar a vida. A princesa Isabel disse: rezo todo dia pelo sofrimento dos flagelados, mas não fizeram nada, não mudou a realidade. Nós tivemos aqui o caso do Rodolfo Teófilo, um farmacêutico baiano, mas que morou durante muitos anos no Ceará, que foi o pioneiro de fazer essa vacinação, esse controle independente, autonomamente, sem nenhum tipo de apoio, né, naquele período. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a questão dos jangadeiros. Aqui, ao mesmo tempo que Fortaleza sofreu com a seca, o estado do Ceará, Fortaleza também sofreu. E a forma de saída, né, de chegada das mercadorias e de saída de Fortaleza é através do porto. Nós temos aqui o porto do Porto das Dragas, aqui na Ponte Metálica, ali em Fortaleza. Através dessa jangada, desses barcos, dessas catragens aqui, era embarcada a população que ia para o norte, trabalhar na exploração da borracha, ou os escravizados que iam para o sul, vendidos. Então, a população cearense ela começou a sofrer também com aquela imagem das pessoas saindo do seu estado, do seu habitat, né, e sofrendo cada dia mais, cada vez mais.
E nós vamos ter, por que o dia 25 de março é um dia importante? Lembrando, pessoal, né, que essa data, 25 de março, ela foi escolhida porque foi o dia 25 de março de 1822, perdão, de 1824, que foi promulgada, né, a nossa primeira Constituição, a Constituição brasileira, a Constituição do Império, 1824, 25 de março de 1884. Então, a data coincide com a nossa Constituição do Império. Né? Não foi por conta da data, foi, coisa foi mais simbologia, né, o 25 de março, do que os acontecimentos ali mesmo. Então, nós tivemos aqui na figura do Dragão do Mar e dos Jangadeiros a luta pelo fim do embarque dos escravos. Em 1881, nós tivemos em janeiro e em agosto 2 grandes greves no Porto de Fortaleza para evitar o embarque dos escravizados. Então, as pessoas, a própria população desceu para o porto, né? Fortaleza ficava na parte alta, o porto na parte mais baixa. A polícia foi chamada, houve conflito. Além do Dragão do Mar, havia também um outro jangadeiro, o José Napoleão, que participou. E ele, no segundo movimento, segundo motim, em agosto, ele entregou para o Napoleão. E o Napoleão Bonaparte, não, perdão. O Chico da Matilde, né, o Dragão do Mar, foi a partir daí que ele ganhou essa notoriedade, porque ele selou de vez a passagem, a saída dos escravizados para o sul. Né? Então, nós tivemos também essa questão da cultura. A religião que marcou a presença dos africanos lá em Portugal chegou aqui em Fortaleza. Eles criaram a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário fica em Fortaleza, e não somente em Fortaleza, Sobral, Xiramubi, Quixadá, em vários municípios. Aqui em Fortaleza, no caso, fica na Praça dos Leões. E nós temos essa igreja de várias fotos fachadas aqui, né? Era um local que foi criado pelos africanos, de devoção, de encontro. Como eu falei para vocês, muitos tinham um dia que eles saíam e trabalhavam até além, né, do normal, justamente para pagar muitas vezes as promessas deles. E essa irmandade, essa igreja, ela começou a reunir os seus membros negros, que começaram a se preocupar com a questão dos mortos. Os mortos eram jogados a relento. Então, eles começaram a fazer uma espécie de uma associação religiosa, né, dentro dessa igreja, e eles pagavam, os membros pagavam, e eles, quando morriam, eles tinham direito a um sepultamento digno. E essa igreja aí, pessoal, tanto ela tem enterros, né, teve enterros de pessoas negras como pessoas brancas. Só que, devido à pandemia da seca dos 3/7, a quantidade de pessoas mortas foi muito superior à capacidade da igreja. E foi aí que entrou a questão do cemitério, que era também uma coisa muito desprezada. As pessoas não gostavam de ser enterradas. Não existia cemitério em Fortaleza, as pessoas queriam ser enterradas na igreja. Ou seja, era questão do óbito para o hábito da ir para a igreja. Mas quando começou a ter problemas de higienização, aí sim o corpo começou a ser levado para o cemitério. Né? Aqui são imagens que falam sobre as frentes, né, de negra brasileira e o Teatro Experimental do Negro, que falam sobre a resistência negra na cultura, o movimento negro unificado, o maracatu, né, que é uma das situações que derivaram da Igreja do Rosário, né, ou seja, a travessia da avenida, a liberdade, a comemoração, a festa, a alegria, né? O Jornal Libertador, que era o jornal da sociedade cearense, que defendia a abolição, e o Jornal Quilombo. Tá? Pronto, professor, desculpe pela demora, pelo tempo. O professor Roberto trouxe, né, diversas provocações na sua narrativa, referente a compreendermos, né, o porquê dessa data, né, do 25 de março, no nosso cotidiano. Como o professor Roberto bem falou, né, para a época, pensar essa concepção de libertar, por alguns historiadores, né, vai perceber esse choque
de datas, né, do passado, como, por exemplo, a primeira Constituinte, né, de 1824, que acaba que, simbolicamente, sendo referenciada como o 25 de março para libertar, né, os escravizados na província do Ceará em 1884. São provocações, é aquela ideia de que não há verdades, né? Não há uma verdade absoluta. Precisamos ter diversas leituras para compreender o fato histórico que está sendo estudado. O espaço está aberto para algum professor ou professora que queira se manifestar, né? Como eu citei no início, aqui não é a verdade absoluta, ou os alunos e as alunas também queiram ter esse momento como o poder de fala, né? É muito importante que nossos alunos tenham essa compreensão de que também o espaço é para vocês. Aí do mais, né, se não tivermos, né, manifestações, a gente finaliza, né, esse momento agradecendo ao professor Roberto Cláudio por ter essa disponibilização de passar, né, um pouco do seu conhecimento a todos nós. Professor Roberto Cláudio, creio que não há manifestações, o senhor pode, né, fazer sua despedida, né? Professor Reis, mais uma vez, né, eu agradeço ao senhor o convite, né, de poder participar dessa tarde, né? Ontem foi manhã, hoje tarde, e agradeço e espero, né, devido ao nosso tempo, a correria, acho que houve algum atropelo, mas se um dia, né, for possível a gente voltar novamente a uma fala com menos preocupação com o nosso tempo, né, mas sempre falando a verdade, né, mostrando para os alunos, nossos colegas, também professores, a importância, né, da gente ter uma identidade, de buscar a nossa identidade. Lembrando que o dia 25 de março, pelo movimento negro, não é uma data importante de reconhecimento. É uma data histórica, né, pelo final da escravidão no Ceará. Mas, na literatura historiográfica, ela nos conta que foi feita uma libertação por jovens entusiastas, né, do liberalismo, e que excluíram justamente a participação e a presença do negro nos encontros, nos eventos. É tanto que, pouco tempo depois, de 1884, 1889, se eu não me engano, 90, o próprio jornal O Libertador, que era da Sociedade Cearense Libertadora, ele vai virar uma espécie de folhetim semanal. E ele vai começar a registrar queixas dos frequentadores do passeio público, né, da presença de negros na região, negros no local. Ou seja, o próprio jornal que estimulava a libertação vai começar a censurar a presença daquelas pessoas que foram beneficiadas com o processo, né? Quando eu trouxe a imagem do jornal, foi para trazer essa reflexão. E o outro jornal, o Quilombo, era um jornal criado pela militância negra na década de 40, né, do Abdias Nascimento, que criou o Teatro Experimental do Negro, justamente devido às produções cinematográficas daquela época não contarem com a presença de negros. Eram excluídos. Se próprio Hollywood, né, tem vários casos de racismo, imaginem na televisão, engateando da televisão brasileira, né? É isso, professor. Agradeço aí a participação. Professor Roberto, pois nós, né, da Escola José Lins, aqui em Itapipoca, ficamos muito gratos, né, pela sua participação. Claro que teremos outros momentos, né, e principalmente se conseguirmos sair dessa pandemia, para que a gente possa elaborar um projeto, né, da escola e podermos ter uma aula de campo
na capital cearense, onde com certeza o senhor já vai estar aí na sua pesquisa dentro do mestrado, e apresentar a Igreja do Rosário, apresentar o passeio público. O senhor faz essa narrativa, né, da indignação por parte da elite daquele momento em conviver com a presença, né, da população negra no mesmo espaço, e que não é diferente dos dias atuais, né, insatisfação de indivíduos da sociedade, quando percebe que nós, negros e negras, estamos, sim, ocupando todos os espaços possível, né, no contexto, seja ele institucional, seja ele privado, público, em que estamos participando. E fico feliz quando o senhor coloca, né, essa necessidade simbólica de luta, né, como vê a Maju, né, uma repórter, apresentadora agora conceituada, levar o nome do Movimento Negro Unificado, o MNU, ao vivo, num telejornal da toda poderosa Rede Globo. Então, muito grato, e agradeço a todos os alunos e as alunas que puderam estar aqui conosco, né, a gente entende essa dificuldade da internet, entende essa dificuldade de muitos de nossos alunos ou alunas não terem, né, o equipamento tecnológico necessário para participar. E, claro, os professores e professoras que disponibilizaram, né, o tempo de aula para a gente inserir, né, esse projeto e, ao mesmo tempo, fazer uma narrativa, né, de implementação da Lei 10.639 no chão da sala de aula na Escola José Lins. Muito grato. Obrigado, professor, agradeço.